Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? A gente vai estar falando hoje sobre leitura com paquímetro de 2 centésimos de milímetro, né? A gente está fazendo essa sequência aí de vídeos de revisão, né? No último vídeo a gente falou sobre o paquímetro de 5 centésimos, né, de milímetro. E aí a gente vai estar seguindo aí com o paquímetro de 2 centésimos de milímetro, né? Para quem viu o último vídeo, né, é a mesma lógica de interpretação, né? O que muda é basicamente a questão da resolução, né? A resolução, né, como a gente já viu, né, a gente deve observar a quantidade de divisões aqui na escala móvel, né? Que a gente tem a escala móvel, né, e aqui a escala fixa. Nesse caso aqui a gente não tem a indicação da resolução, né, aí direto, né? Ela pode vir aqui a indicação, né, 0,01 ou 0,02 centésimos de milímetro, né, ou 1/50, normalmente é o que aparece. E para a gente descobrir a resolução, é só dividir 1 milímetro pela quantidade de divisões da escala móvel. Nesse caso aqui a gente tem 50 divisões, né, indicadas aqui no instrumento. Né? Então, tendo essas 50 divisões, é só dividir 1 por 50. Fazendo essa divisão, a gente vai chegar a 2 centésimos de milímetro. Né? Ou seja, o milímetro dividido em 50 partes, né, significa que a cada espaçamento, né, dessas indicações, das divisões, né, da escala móvel, a gente vai ter aí valores a 2 centésimos, né, valores, né, passando a 2 centésimos. Né. O que isso quer dizer? Que esse instrumento ele só consegue medir a cada 2 centésimos de milímetro. Da mesma forma que o último paquímetro, né, que a gente viu, que foi com resolução de 5 centésimos, ele só mede a cada 5 centésimos, esse só mede a cada 2 centésimos. Né. Tem diferença de um para o outro? Tem. Né, tem uma diferença bem grande. Né. Ou seja, esse instrumento, teoricamente, né, ele te dá uma confiabilidade maior, né, na leitura. Né, você acaba tendo uma confiabilidade maior na indicação. Né. Vamos até fazer aqui um exemplo. Né, vou colocar aqui de verde. Se você está fazendo uma leitura ali, né, de um valor, né, de um intervalo ali de 20 a 21 milímetros, com um paquímetro de 5 centésimos, ele consegue medir 20 milímetros, né, na sequência o 20,05 e por último 21, né, 21 milímetros. Já o de 2 centésimos, né, ele vai conseguir o 20, né, ele vai te indicar, né, precisamente. Eu vou até apagar aqui porque vai ser mais valores. Eu vou colocar com o vermelho, né, com a fonte vermelha vai ficar melhor. Vou colocar aqui também com a fonte menor. Então você vai ter o 20, né, na sequência você vai ter o 20,02, lembrando que ele mede a cada 2 centésimos. Depois o 20,04, né? Depois na sequência 20,06, colocar aqui embaixo 20,08, né? E por último o 21. Né? Então veja que numa faixa aí de 20 milímetros a 21 milímetros, né, a gente tem 6 valores indicativos, né, possíveis aí com a resolução de 2 centésimos. Né? Já com 5 centésimos a gente consegue 3. 20 milímetros, 20,05 e 21. Então você tem uma confiabilidade maior. Né? Lembrando sempre que existe no processo metrológico a incerteza de medição. Né? Então esse instrumento acaba te dando uma tendência de confiabilidade melhor. Lembrando que, obviamente, os instrumentos eles têm que passar por uma calibração. Lembrando também, né, calibração não é aferição do instrumento, né? A calibração ela é um tipo de ensaio, né? De uma análise, na verdade, uma análise metrológica com um elemento que tem uma confiabilidade maior do que o instrumento que você está desejando calibrar, exemplo, um bloco padrão. Né? E aí você faz justamente essa análise, né, da medição do instrumento com esse comparativo, né, com esse elemento padrão, vamos assim chamar. Né? Então, com base nessa análise, você vai ter um documento gerado, né, que vai estar indicando ali os desvios, né? Ou seja, a tendência de confiabilidade que o instrumento tem, né, para determinados valores indicativos. Então, em resumo, a calibração ela é um documento. Né, é um documento indicativo ali que você vai ter, né, referente àquele instrumento. Né. Eu já vi, inclusive, né, até mudando um pouco de assunto, né, eu já vi muitas vezes, né, em empresas mesmo, né, as pessoas dizem, não, o instrumento está calibrado, né, um instrumento japonês ele veio já com um documento ali de calibração. Ali é um documento
ali é um documento, né, indicativo do fabricante, né? Ele não é o certificado de calibração que deve ser realizado pelo laboratório credenciado, né? E essa necessidade, né, de calibração, a gente não pode esquecer que os instrumentos de medição eles são produtos fabricados, né? Então, mesmo sendo ligados a instrumentos, mesmo ligado à parte metrológica, né, a gente sabe que eles podem ter falhas ali no ciclo de fabricação, né? Inclusive tem muitos vídeos no YouTube, né, principalmente referente à trena, né, onde faz comparativo ali, pega um metro, né, e faz o comparativo ali das trenas, você vê, né, bem nitidamente ali a diferença, né, de valores ali ligados à coincidência, né? Então, com outros instrumentos também não é diferente, né? Pode ser menos perceptível, né, dependendo do instrumento, mas esse menos perceptível ele pode gerar um erro grave ali de projeto, né? Então é importantíssimo aí a realizar, né, a calibração dos instrumentos. Mas enfim, voltando aí para a questão da leitura. Bom, nesse caso o instrumento ele consegue medir a cada 2 centésimos, né? Então, dito isso, vamos aí para a leitura. Bom, aqui a gente tem o seguinte, né, a mesma lógica, né? Primeiro verificar onde o zero ultrapassou, né? Verifica que o zero da escala móvel ele já ultrapassou esse traço aqui da escala fixa. Que traço é esse? Se a gente for observar aqui, a gente tem um 40, né? Aqui na sequência, já pegando aqui por esse intermediário 45, então 46, 47, 48, 49. Então aqui ele já ultrapassou o 49, então a gente já tem 49 milímetros. Basta somar agora com a coincidência. Nesse caso a coincidência está aqui, né? E cuidado, né, para não se confundir, né? Poxa, ele está aqui coincidindo no 60 centésimos. Está errado, a gente tem que observar a escala móvel aqui embaixo. Então nesse caso aqui ele está coincidindo, não é que ele está coincidindo o 2, né? Mas ele está próximo, né? Então aqui a gente já tem 20 centésimos, né? Vou até apagar aqui para ver melhor, a gente tem 20 centésimos, 22, 24. Né? Lembrando que cada divisão dessa daqui representa um intervalo de 2 centésimos de milímetro, né? Então, nesse caso aqui, ele está coincidindo aí com 24 centésimos, né? Então, a gente vai ter 49 mais 24 centésimos, né? Ou seja, 0,24. Então, é só somar os dois, a gente vai ter aí 49,24 centésimos de milímetro, né? 49 milímetros e 24 centésimos de milímetro. Essa é a leitura do instrumento. Né? Até uma dica antes de finalizar o vídeo, né? Se você está lá fazendo uma seleção, você já sabe que a resolução do instrumento é 2 centésimos e, exemplo, você vê alguma alternativa, exemplo, 49,51, você já sabe que está errado, não tem como ser 49,51 se a resolução é 2 centésimos, né? Ou seria 49,50 ou 49,52, né? De medida possível, né? Da mesma forma, se fosse 49,55, né? Não tem como, ou seria 54 ou 56, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai realizar uma revisão, né, referente à metrologia, né? Na verdade a gente vai estar revisando leitura, né, de instrumentos, né? A gente vai estar iniciando aí com um paquímetro de 5 centésimos, né, de milímetro, né, com resolução de 5 centésimos de milímetro, né? A gente vai fazer aí 8 vídeos na sequência, com diferentes instrumentos, né, fazendo aí uma revisão sobre a leitura dos mesmos. Bom, o que a gente tem que analisar, né, primeiramente referente ao paquímetro de 5 centésimos, é essa questão da resolução, né? De onde é que vem esses 5 centésimos, né? Deixa eu aumentar aqui a fonte. Bom, esses 5 centésimos ele está ligado à capacidade de leitura do mesmo, né? Quando a gente fala de resolução, a gente está falando da menor capacidade de leitura que o instrumento ele consegue nos fornecer. Nesse caso, a menor medida, né, que esse instrumento consegue nos fornecer é 5 centésimos de milímetro, né? E um outro detalhe é que ele só mede a cada 5 centésimos de milímetro. Como assim? Né? Vamos supor que você tenha fabricado uma peça, né, e essa peça ela tenha ficado com a seguinte medida. Né? Vamos supor que ela tenha ficado lá com 20,02, né? Ou seja, 20 milímetros e 2 centésimos de milímetro. Né? Então, se ela ficar com esse resultado, né, 20,02, esse instrumento ele não consegue te indicar na leitura, né, na leitura dele, tomando como base que esse instrumento ele é analógico, né,
ele não consegue te mostrar esse valor, né? Não pela questão dele ser analógico, né, obviamente, mas sim pela questão da resolução dele, né? Ou seja, ele só mede a cada 5 centésimos. Então, o que é que iria ocorrer? Né? Ele consegue te dar a leitura de 20 milímetros e, na sequência, a leitura que ele consegue te oferecer é 20,05. Né? Então você vai ter uma dificuldade para identificar ali a coincidência do traço. Né? Na verdade, não é nenhuma dificuldade, né? Você não vai conseguir, né, verificar essa coincidência. Né? Você vai ver que o traço está próximo, mas ele não vai estar coincidindo. Né? Então, nesse caso aí, ele não consegue te apresentar, né, essa leitura aí especificamente. Ele só consegue a cada 5 centésimos de milímetro. Né? Então, 20,05, 20,1, 20,15, 20,2, enfim. Ele só consegue medir a cada 5 centésimos de milímetro. Né? E essa resolução, ela é oriunda justamente da quantidade de divisões que ele tem aqui no nônio, né? Que é esse elemento aqui, a escala móvel, né? Nônio, vernier, escala móvel, né? Hoje em dia é muito comum, né, as pessoas chamarem de apenas escala móvel. Né? Antigamente eu via muito chamando de nônio, vernier, mas hoje em dia eu vejo mais as pessoas chamando de escala móvel. Então, referente à escala móvel, se a gente for observar, a gente tem 20 divisões, né, indicadas aqui no instrumento. Né? Então, essas divisões, elas representam, né, a quantidade de subdivisões que o milímetro vai ter, né? Ou a quantidade de divisões que o milímetro vai ter. Né? Então, nesse caso, se a gente pegar 1 e dividir por 20, a gente vai encontrar a resolução do instrumento, ou seja, 5 centésimos de milímetro. Né? Então, aí é uma maneira de descobrir a resolução do instrumento, caso não esteja ali visível, né? Só dividir 1 milímetro por 20. Isso aí especificamente aí para o paquímetro. Né? Paquímetro com leitura de 1/10, né? Ou seja, resolução de 1/10, resolução de 5 centésimos ou de 2 centésimos, né? Que são os mais comuns, né? Aí se tratando de instrumento analógico. Bom, vamos para a leitura. Bom, aqui a gente tem uma indicação de forma resumida e aqui a gente vai estar observando, né, qual é o passo a passo para a gente poder realizar essa leitura. Né? O primeiro passo é sempre observar o zero, né, da escala móvel. Né? Ou seja, com a quantidade de divisões que o zero ultrapassou. Aqui embaixo a gente tem a escala móvel, né? E aqui em cima a gente tem a escala fixa. Então é importante observar a quantidade de divisões que o zero da escala móvel ultrapassou. Né? Ou seja, ele ultrapassou aqui 1, 2, 3 divisões. Ou seja, ultrapassou, nesse caso ultrapassou completamente. Então ele ultrapassou 3 divisões. Cada divisão dessa representa o quê? 1 milímetro. Cada divisão representa 1 milímetro. Então, nesse caso, o zero ele já ultrapassou 3 milímetros. Então, exemplo, se você está na seleção, no concurso, algo do tipo, né, tiver uma leitura lá, exemplo, 4,50, você já sabe que não é 4 milímetros, porque a indicação é 3. Né? Então, você já elimina. Né? Então, nesse caso aí, a gente já tem 3 milímetros. A gente precisa somar agora com a coincidência. Né? Então, feito isso, o que é que eu vou verificar agora? A coincidência da escala móvel em relação à escala fixa. Nesse caso aqui está fácil de observar porque ele está aqui em negrito. Né? Normalmente nas seleções, concursos, normalmente também vem indicando ali em negrito. Né? Mas pode ser que você não encontre, né, ela em negrito, ali destacado. Né? Então é verificar de fato a linha que está coincidindo, né? Ou seja, alinhada. Né? Então, nesse caso, é essa indicação aqui. E aí o que isso representa? Cada divisão, né, da escala móvel representa 5 centésimos. Né? Então a gente vai verificar, né, a quantidade de divisões que ultrapassou, né, e fazer a relação ali com os 5 centésimos. Né? Então, exemplo, aqui a gente tem do 0 para 1, ou seja, a primeira divisão aqui, 5 centésimos, né, mais 5 centésimos, né, ou seja, 5 centésimos mais 5 centésimos, 1/10, 15 centésimos, 2 décimos e assim sucessivamente. Né? Então, nesse caso, observa que já ultrapassou 6 e está na segunda linha, ou seja, 65 centésimos. Né? Exemplo, se ele tivesse coincidindo essa linha aqui, né? Então a gente já teria 8 décimos mais 5 centésimos, né? Ou seja, 85 centésimos. Lembrando, exemplo, 8 décimos representa 80 centésimos. Né? Então por isso que eu estou somando 80 centésimos mais 5 centésimos vai dar 85 centésimos. Nesse caso, a coincidência está nessa linha aqui, que representa aí 65 centésimos. Né? Então a gente vai ter aí a soma de 0,65. Né? Então aí vai ser a soma. Né? Então nesse caso é só somar os dois valores,
3 milímetros mais 0,65 vai dar 3,65. Né? Então essa é a leitura indicada aí no instrumento, ou seja, 3 milímetros e 65 centésimos de milímetro, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!